Está no ar, Rumo ao Campo. E a Marangon também dá o seu testemunho. Ela conta pra gente como era a juventude naquela época e revela o que mais gostava de fazer. Durante a semana era assim, ajudando os pais, e durante o fim de semana, daí então era indo para catequese, indo para a doutrina, sabe isso, e depois o terço, e ficando seja. Isso era a diversão. Tenho muito marcante, assim, sabe, nós morava assim perto de uma amiga minha, sabe, nós se dava muito bem. E depois de noite, o nosso lazer de noite, filó, como se diz, né? Então ela tocava um órgão assim e nós cantávamos. Nossa, como a gente se divertia. Simples assim, mas a gente era tão divertida. Nós subíamos em cima num galpão, lá no telhado do galpão para nós cantar, e as vizinhanças, sabe, assim, abria a janela para escutar a gente cantar. Até a minha amiga Adelinda Pessini, a Virginella, nós cantava. Virginella, não posso trovar, la Virginella, não posso trovar, solo me basta che la stai bella e ciombarirarella e viva l'amor, solo me basta che la stai bella e ciombarirarella e viva l'amor. Oh, girato l'Italia il giro, oh, girato l'Italia il giro, so per trovare una verdinella e ciumbalari la lella e viva l'amor, so per trovare una verdinella e ciumbalari la lella e viva l'amor. Este primeiro episódio da série Rumo ao Campo envolve duas localidades do interior de Ibirubá. O que muita gente não sabe é que Santo Antônio do Umbu já foi Santo Antônio do Triunfo. Mas para entendermos melhor essa história, fomos atrás de quem acompanhou bem de pertinho essa transição. Seu Arnaldo Bonzanini vive lá há nada menos que 80 anos. Ele chegou pequenininho, aos 4 anos, mas lembra com precisão de muitos detalhes. Nós chegamos aqui 8 de outubro de 1931. O falecido pai comprou do tal Albino Corte essa propriedade. Aí chegamos aqui com uma numerosa família de 11 pessoas. Ele conta que quando a sua família, que é de origem italiana, chegou, os alemães já moravam por lá. Bonzanini cita algumas das famílias que colonizaram o lugar. Carlos Zé, comerciante, estrangeiro, Otto e Carlos e Ernesto e Frederico, Teodoro Miller, tinha Brignone, Tirlone, Zanata, Giacomoli, Marangon, Escapim. Mas e aí? Afinal, quando e por que parte da comunidade de Santo Antônio do Triunfo resolveu se desmembrar e passou a Santo Antônio do Umbu? De acordo com as lembranças do seu Arnaldo, isso aconteceu há cerca de 40 anos. O motivo foi o esporte, o futebol. Deu um jogo lá e a torcida, o jogador meio alterado, virou num fafafá, como diz, uma briga. Raimundo Pedersen, aí resolveu ali batizar em nome de Santo Antônio do Umbu, porque tinha um pé de umbu ali numa encruzilhada que vai para Selva Colorado. E quando o assunto é esporte, os Marangon entram em cena. Ouça o que conta o seu Irineu. O Avante, eu me lembro que tinha 8 anos e eu assistia alguns jogos lá na equipe deles, porque a gente era menino e assistia, né? Não tinha outra coisa nos domingos para fazer. Então eu
eu ia lá assistir, mas depois, com o tempo, o Avante formou uma equipe lá e o Juventude outra aqui. Foi em 9 de setembro de 59 a fundação do Juventude, é isso, seu Irineu? Naquela época foi 3 cidadãos daqui, estavam numa bodega que só tinha isso num fim de semana e resolveram fundar uma equipe aqui. Então, o Félix Brignoni, o Isidoro Marangon, que é meu pai, e o Rodolfo Brignoni. Daí tinha o Lindo Roman também, que foi da primeira diretoria, que esses aí fundaram a primeira diretoria e daí formaram o Juventude aqui, que na verdade tinha um Avante que era lá no Umbu. Então, foi fundada uma equipe aqui, porque aqui tinha a comunidade, tinha a capela, né? Então, eles resolveram fundar uma equipe aqui, que até hoje continua, né? Aqui, eu com 8 anos de idade, eu vi quando cravaram as traves aqui, e naquela época, isso aqui, dá bem para ver, que aquilo ali era ladeira. Então tinha um trator do seu Rodolfo Brignoni com uma grade, gradearam num sábado de tarde, limparam o campo, cravaram os esteios e no outro dia saiu o primeiro amistoso, que foi contra o Guamirim aqui do Rincão dos Diesel. Sem grama, sem nada? Não, aqui era gradeado, foi tirado as canas de milho para poder jogar o primeiro amistoso. O senhor falava desse clássico entre Avante e Juventude, era uma rivalidade muito grande, não era, seu Irineu? Na época saiu um clássico, mas saiu só um clássico. Quando saiu o segundo aqui no Triunfo, que lá o Juventude perdeu de 1-0. Quando saiu o segundo aqui, só jogou o segundo quadro. E depois quebrou o pau. Daí terminou, não encerrou, nunca mais jogaram. Quando era aqui mais pertinho, eles saíam de trator e caroção. Então, reboque que seja. Quando não era isso, tinha um caminhão aí, mas a história é essa mesmo, e lavavam ele de sábado porque era um caminhão que carregava suínos, porco. E então eles lavavam ele bem para no domingo sair com o caminhão para poder fazer amistosos. Até eu estava na reunião, eu tinha 16 anos aproximadamente, 15, 16, então tinha aquela primeira equipe que estavam querendo parar de jogar. Então fizeram uma reunião assim que continuava ou quebrava. Então resolveram que nós éramos uns 9, 10, 11 gurizotes de 15 a 18 anos, resolveram associar todos de graça, porque naquela época tinha que pagar para ser sócio. Entravam todos sócios para nós continuar. E daí foi começado a continuar, a equipe continuou e daí ficou sempre mais forte. Em 1968 para 69. Foi a primeira equipe que ficou campeã aqui e, aliás, o primeiro campeonato que saiu no município de Ibirubá. A Juventude ficou campeão 11 vezes com aquela. O Florestal empatou com nós, mas vamos ver se daqui um tempo nós passemos na frente de novo. O meu pai foi um dos fundadores, eu acho que puxa no sangue, porque antes de eu começar a manusear futebol, tinha um irmão meu que ele era diretor, ele fazia quase tudo. Então ele saía de a cavalo, fazia amistosos e tudo. Depois dele eu peguei a sequência, até hoje estou junto. E até que a gente tem saúde tem que continuar. Aí eu fui diretor, fui presidente nos 25 anos e fui diretor e treinador. Treinador é quase que sempre, né? Então, depois que eu parei de jogar, então eu sempre fui treinador. 60, 70 sócios, por aí que o Juventude continua hoje. Continua, mas mais a equipe de veteranos. Nós temos uma equipe de veteranos muito boa, eles estão jogando aí, então continua. É complicado, porque o jovem hoje em dia tem caro. Então diz, eu não vou jogar futebol porque eu tenho caro para sair, então tudo isso. Então o importante é incentivar e tentar manter
esses jovens na localidade, que isso aí é muito interessante. Só que, assim, a juventude tem dificuldade, porque tem poucos jovens no interior agora. Então a gente tem que buscar jogador na cidade. E esse jogador, quando vem lá da cidade, eles não vêm de graça.